Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 130 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, Deezer, iTunes, enfim, até da sua garrafinha de quat geradora de turnovers. Sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, para a gente falar desse bônus game, prime time, enfim, essa vitória no Monday Night Football que tivemos agora com o Miami Dolphins. Tenho a presença de Paulo de Tarso. Sempre um prazer ter você de volta, Paulo. Boa noite. Opa, boa noite, galera. Boa noite, ouvintes. Danilo, Germano. Sempre bom estar aí de volta para falar um pouquinho sobre os Steelers. Estamos aí depois de um tempinho e esse é um episódio proveitoso. A gente pode mencionar um bocadinho de coisa. Muito bem, a presença também do nosso editor, o melhor editor do Brasil, Germano Coutinho. Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Paulo de Tarso, nosso queridíssimo PDT. E eu gostaria que os ouvintes visualizassem aquele GIF do Capitão América, onde tem escrito assim: eu entendi a referência, porque eu entendi muito bem essa referência, Danilo. Vamos embora comentar sobre essa vitória contra o Miami Dolphins, um jogo que no começo nos deu um pequeno susto, mas que com o decorrer da partida a gente foi se tranquilizando e deu o esperado, a vitória. Vamos que vamos. Alô, você, representante da Coca-Cola que está ouvindo esse podcast, entre em contato com o nosso departamento comercial que temos interesse. Muito bem, Pittsburgh Steelers 27, Miami Dolphins 14, jogo no Heinz Field, Monday Night Football, semana 8, um jogo de duas fatias, podemos dizer assim, um primeiro quarto em que a gente terminou 0-14, ou seja, perdendo para o Miami Dolphins 14-0, absolutamente nada acontecia, e de repente o jogo virou, e aí são 24 pontos, são 27 pontos sem resposta. Então só o Miami Dolphins jogou um bom pedaço, depois só o Pittsburgh Steelers jogou. Vamos a destaques. Como esse jogo começou negativamente pra gente, vamos manter essa ordem. Destaques negativos da partida. Começa com você, Paulo. Então, vamos lá. Destaque negativo. Eu acho que como destaque negativo vale a pena fazer uma referência ao início de atuação do Mason Rudolph, que como todos vimos foi um início bem catastrófico, foram poucos passes completados. Eu lembro de uma estatística que dos primeiros 9 passes ele tinha completado 1 ou 2, já eram 1 ou 2 interceptações. Fazia leituras equivocadas, os passes constantemente atrás, era uma coisa que estava me incomodando bastante, era um erro que estava se repetindo, os passes normalmente atrás dos recebedores. E o jogo terrestre com dificuldade para engatar, o ataque parecia que estava naquelas noites. Por bem, a defesa conseguiu entrar no ritmo rápido e o ataque conseguiu ter um fôlego, mas esse início do ataque eu achei, se fosse um adversário com um pouco mais de competência, teria ficado um jogo difícil, como você bem mencionou, só os Dolphins jogaram uma parte do jogo. Então, se fosse um adversário um pouco mais competente, eu acho que teria matado esse jogo logo no comecinho e teria ficado difícil para a gente poder buscar algum tipo de reação. Germano, você tem destaque negativo para apresentar? Você quer comentar esse início de Mason Rudolph? O que você gostaria de começar esse programa? Tenho sim, Danilo. Meu ponto negativo para essa partida vai para a linha ofensiva, tá? Não é muito comum a linha ofensiva constar nos pontos negativos de uma partida. A gente sabe que a nossa linha ofensiva é uma das melhores da NFL, mas principalmente no principalmente no primeiro tempo, eu tenho que dar esse destaque negativo. Apesar de termos cedido apenas 2 sacks, a linha ofensiva penou bastante para proteger o Mason Rudolph. Foram vários tackles for loss, no caso 6, e acredito eu que vários quarterback hits, com 7. Era uma coisa que até a gente chegou a comentar, Danilo, assistindo o jogo, que a linha ofensiva estava muito mal, que o pass rush dos Dolphins, principalmente no primeiro tempo, estava chegando muito fácil no Rudolph. E a gente sabe que o Rudolph não precisa
é de pressão no pocket. Ele precisa ter a maior tranquilidade possível para poder fazer as boas jogadas. Então, o meu ponto negativo aí fica para a linha ofensiva, que realmente não teve uma atuação tão boa, uma atuação que a gente está acostumado a ver. Exatamente, um péssimo início de linha ofensiva, um péssimo início de Mason Rudolph, mas de repente, não sei se foi por questão de acertos rápidos de comissão técnica, não sei se foi por questão de bronca mesmo. De repente conectou e as jogadas começaram a sair, o Steelers começou a jogar e por consequência o Miami Dolphins começou a ser parado e aí começa a degringolar a história inteira. Vocês têm mais destaques negativos ou a gente pode ir para aguardar a sessão de elogios? Rapaz, não que eu lembre. Então, partiremos para a nossa sessão de pontos positivos. Pode começar, Germano. Seu primeiro destaque positivo da partida. Bom, meu primeiro destaque positivo não poderia ser outro. Não poderia. Quem acompanhou... Podia. Oi? Tenho certeza que poderia, porque tem um número razoável. Não, poderia não. Quem acompanhou o último programa vai lembrar que nas minhas considerações finais e principalmente no meu matchup para a partida, eu citei que seria o famoso jogo da vingança do Minkah Fitzpatrick. Ele que foi trocado dos Dolphins para os Steelers nessa temporada por uma escolha de primeiro round. Ele que publicamente reclamou do seu uso pelos Dolphins. Ele estava dizendo que estavam utilizando os talentos dele de forma errada. Ele que forçou a saída. Então, assim, para ele esse jogo tinha um gostinho especial. Inclusive, acredito eu que foi o Bud Dupree, depois do jogo, que comentou com a imprensa de que os próprios jogadores dos Dolphins estavam, digamos assim, tirando onda com o Fitzpatrick durante a partida, tentando intimidá-lo, tentando, enfim, incomodá-lo. E, no final das contas, a gente viu o que deu, né? 2 interceptações, tá? Uma atuação muito boa. Muitas das coisas que o Fitzpatrick faz em campo acabam não aparecendo no statline. Ele às vezes ajusta a defesa, ele às vezes cobre um companheiro que está num alignment errado. Enfim, muitas das coisas que ele faz não aparecem no statline, mas essas 2 interceptações realmente fizeram a diferença na partida. Inclusive, se eu não estou enganado, eu não vou lembrar onde é que eu vi essa informação, de quem eu vi na verdade, não vou conseguir dar os créditos, mas se eu não estou enganado, foi a primeira vez que um safety teve 2 interceptações pelos Steelers desde um tal de Troy Polamalu em 2012. Então, o Minkah realmente teve uma atuação muito boa. Como destaque positivo, eu, na verdade, vou fazer 2 destaques. Um que, na verdade, não é nem em relação ao jogo, porque em si não foi um jogo muito bom. Eu vi que já os números que foram apresentados hoje, e não foram nem números tão bons, mas eu acho que a presença dentro de campo é uma coisa que ajuda muito os outros companheiros. E acho que nas 3 fases do jogo, tanto no ataque, como a defesa, quanto o special teams. É um jogador que a gente vinha reclamando muito de não estar sendo utilizado, que estava lesionado e a gente não sabia por que não havia sido colocado ainda no IR. Eu, o Caio, o Paulo no QG, viemos reclamando bastante disso, de que era burrice manter um jogador até semana 8 sem ter colocado no IR, que era falta de planejamento, mas eu acho que eu vi quão importante foi o Roosevelt Nix, o nosso fullback, ter ele de volta em campo para esse ataque, para esse time dos Steelers. Eu acho que ele é aquele jogador que, quando os jogadores estão um pouco desmotivados, eles olham para ele e vê aquele cara com tanta energia, aquele cara que tá sempre... Eu vi um retorno dos Dolphins que, no meio do retorno, ele vai e isola o bloqueador. Ele, é um cara que tá sempre com aquela energia positiva, sempre parte para jogada de impacto, está sempre procurando causar algum tipo de impacto no jogo, de qualquer forma que seja, bloqueando, realizando tackles no special teams e o que for. Eu vi que os lances que ele participou não foram... A presença dele como bloqueador não foi nem tão positivo, foram o sucesso que falam, o success rate de bloqueio dele não foi nem tão, assim, alguma coisa volumosa, mas
mas é um cara que tem uma presença muito positiva no time e por isso eu não queria deixar de destacar. Mas como destaque positivo efetivo em campo, o meu destaque vai para o calouro wide receiver Deontay Johnson, que acho que talvez tenha feito a melhor partida dele como Steeler na carreira. Se vocês discordarem, depois vocês falam, mas eu acho que foi um jogo muito interessante. Ele apresentou noção de localizar a bola, noção de espaço no campo, boas recepções no meio do campo. Tem aquele lance da interferência ofensiva que, não sei se vocês concordam, para mim não foi interferência ofensiva, não faz nem sentido aquilo ser interferência ofensiva, mas, enfim, se não fosse por aquela falta, eu acho que ele teria ultrapassado as 100 jardas, anotou um touchdown. Ponto para ele também, porque eu tinha ele no Fantasy e ele garantiu a minha vitória. Então, acho que ele foi muito bem e vai a cada dia mais ganhando mais espaço nesse ataque, ganhando mais confiança com o Mason Rudolph. E tomou de vez essa posição que era no começo da temporada do Donte Moncrief, amém. Acho que esse ataque com o Juju Smith-Schuster, Deontay Johnson e James Washington, que ontem fez aqueles pancakes lindos, maravilhosos, que o Vince Williams, inclusive, destacou que o homem do jogo foi o James Washington por aqueles bloqueios maravilhosos. Acho que esse ataque com esses 3 jogadores tem tudo para dar muito certo e é um bom sinal de que a equipe está engatando. Demorou um pouquinho para engatar nesse primeiro tempo, a gente viu, principalmente por conta do Rudolph mesmo, fazendo algumas leituras equivocadas e atrasando os passes, mas acho que o futuro está se esclarecendo um pouquinho mais, os jogadores estão se desenvolvendo, a gente vê que o Kevin Colbert tem esse potencial de draftar wide receivers que a gente não sabe de onde vem. Ele consegue selecionar jogadores em rounds altos, em rounds baixos, e eles mesmo assim entregam algum valor dentro de campo. Então acho que é isso, destaque positivo pro Deontay Johnson e pro Roosevelt Nix. Excelente, o Nix realmente é um jogador que fez falta pro Steelers, e o nosso glorioso Deontay Johnson, eu concordo que ele teve a melhor atuação. Inclusive, as atuações desses 2 jogadores, com o Deontay Johnson atuando melhor, você faz com que os marcadores respeitem mais o ataque aéreo dos Steelers, e aí você consegue espalhar melhor a bola, e aí você abre mais espaço para jogadores como Juju aparecerem. Foram 5 recepções para 103 jardas e um touchdown, grandes aparições de Juju nesse jogo. Com o Roosevelt Nix jogando melhor, você potencializa o jogo corrido, e aí James Conner, 23 carregadas, 145 jardas e um touchdown. Realmente você abre melhor o ataque, abre mais posições. Acho que para esse ataque abrir mais ainda, só se a gente tivesse a volta de Ben Roethlisberger, de, sei lá, Le'Veon Bell e Antonio Brown. Para o que esse time está se propondo a jogar, acho que é o mais aberto que a gente consegue fazer. Claro que ainda teria que ter mais jogadores aparecendo com mais regularidade. Por exemplo, Ben fazia um jogo com tight ends muito mais intenso do que o Rudolph consegue fazer, ou do que o Rudolph tem feito em si. McDonald teve 3 recepções para 19 jardas. Tradicionalmente era um wide receiver, era um tight end bem recebedor, assim, bem acionado em recepção. O Steelers está jogando com muito mais formações, com tight end e com sexto OL elegível, jogando para bloqueio, formação jumbo, esse tipo de formação. Inclusive, isso ajuda, por exemplo, a jogadores como Zach Banner serem mais populares com a torcida. A gente tá vendo hoje, no dia que a gente tá gravando, uma publicação do Instagram do Steelers fazendo piadas com o Zach Banner aparecendo como jogador elegível e a torcida indo ao delírio. Um sexto OL ter utilização relevante na liga, você realmente tá usando muita proteção para poder garantir que as suas jogadas vão acontecer. Inclusive, vai ser um belíssimo dia quando o Tomlin resolver chamar uma jogada de passe para o Zach Banner. Eu acho que o Twitter dos Steelers simplesmente explode. E continuando nessa mesma toada, já que eu citei o Tomlin, meu segundo ponto positivo vai para o nosso técnico, para o nosso head coach, porque ele finalmente ganhou um desafio. É aquela coisa,
Quando o árbitro. Meu irmão. Não, detalhe, para vocês terem noção do quão raro é, o Tomlin não ganhava um desafio desde 2017. Isso é um verdadeiro absurdo. Absurdo. Eram 11 desafios. 11 desafios seguidos, todos perdidos. Não é possível, pô. Exatamente. Eram 11. Não era um ou dois, eram 11. Até porque a gente sabe que o Tomlin tem mania de desafiar jogadas totalmente aleatórias. É um dos pontos mais negativos que ele tem, pelo menos na minha opinião, é de que ele não sabe desafiar. Ele realmente é muito ruim nisso, mas graças a Deus, no jogo contra o Dolphins, isso aí teve um resultado diferente. Inclusive, foi até engraçado quando a gente pensa agora, porque pro Tomlin ganhar o desafio, basicamente, a arbitragem da NFL virou o VAR no Brasileirão, né? Demorando séculos, coisa que não é muito comum para a arbitragem da NFL. Então, realmente, pro Tomlin ganhar o desafio só assim. Foi essa hora, inclusive, que o Flores ficou maluco, né? Deu a louca e queria entrar no campo, bater no juiz, sei lá o que ele queria fazer aquela hora. Mas eu vou comentar alguma coisa que vocês mencionaram aí quando o Danilo tava falando. Eu acho que essa crescente popularidade do Banner, ele vem principalmente depois daqueles posts que eu não lembro se foi os Steelers ou se foi a NFL, que fizeram os posts que o Banner continua bloqueando mesmo depois da equipe tá em Victory Formation. E aí fizeram já algumas publicações, fizeram uma publicação que ele aparecia em algumas Victory Formations bloqueando ninguém, sabe? E aí o pessoal, começou a ver que ele é uma persona, aquele tipo de personalidade engraçada. Já vi algumas entrevistas dele que, mostra que ele tem aquele senso de humorzinho engraçado. Eu confesso que eu gostava dele um pouco lá em USC. Sabia que ele não ia ter talento suficiente para ser escolha de round alto, mas um espécime do tamanho dele, né? Acho que ele é 6'6", tem, sei lá, mais de 300 libras. Um cara muito grande, que se pegasse algum técnico de linha ofensiva que soubesse utilizar esse tamanho, poderia potencializar ele, mesmo que não seja como um jogador de linha ofensiva titular. Eu acho que nessas formações rumo, utilizando um sexto, um sétimo jogador de linha ofensiva, ele tem sido bastante utilizado, já tem conseguido bastante snaps e tá tendo um papel interessante nessa crescente do jogo terrestre, que eu acho que é o caminho tanto para aliviar o Mason Rudolph como para facilitar o desenvolvimento dos jogadores, dos running backs, tanto do Conner, que agora está um pouco baleado, como o próprio Jalen Samuel e o calouro, fugiu o nome dele agora, o maluquinho. Ben Snell. Ben Snell, de Kentucky. O doido. O doidinho, que tá sempre gritando com alguém quando termina de correr. Só para referência do amigo ouvinte, Zach Banner, ele é 6'8", o que dá 2,6, e 360 libras, o que dá 163 quilos. Danilo, um desafio pra você. É assim, de última hora, ninguém tá preparado, mas me veio a dúvida. Quem é maior? Zach Banner? E maior que eu digo não é apenas de altura, é de massa, digamos assim. Zach Banner, Villanueva ou o meu garoto, o Denver Killers? Porra, essa é uma excelente pergunta, Germano. Eu acho que o McCullers é 6'7", com quase certeza. Essa é uma excelente pergunta. Então vamos lá. O Villanueva sai perdendo. A gente sabe que acho que nessa disputa ele fica um pouquinho para trás. Apesar de ser gigantesco também. Eu vou até consultar no. Dan McCullers, 2 metros e 158 quilos. Isso é, mais ou menos. O menino é grande. O Banner já é maior que ele, né? 6'8". 6'8", 360. 360 dá quanto, mais ou menos? Vamos comparar tudo na mesma medida, não fazer igual ao 03 lá. O Zach Banner, ele é 6'8", 360 libras. Dan McCullers é 6'7", 352. Então ele já é menor nas duas. E Villanueva, ele é 6'9", portanto ele é o mais alto dos três, mas ele tem 320 libras, então ele é o mais magro dos três. Pra quem é 6'9", o cara se movimenta muito bem, meu Deus. Muito bem treinado. O Munchak fez um trabalho absurdo com ele. Vale a gente lembrar que Zach Banner também é outro trabalho absurdo do Mike Munchak.
ele foi draftado pelo Colts em 2017 na 4ª rodada. Você pensa, pô, escolha de 4ª rodada, sendo um jogador bom, não quer dizer nada. Ok, mas ele não ficou no time final, no elenco final do Colts em 2017, foi pro Browns, nem apareceu por lá. Ele foi contratado, quer ver, ó? 4 de setembro de 2017, passou ainda 8 jogos por lá, teve 27 snaps no ataque, 18 snaps de special teams. Isso é nada. Em março já foi cortado. O Panthers tentou ainda fazer alguma coisinha ali em março de 2018, foi contratado, em maio de 2018 foi cortado, e aí o Steelers em agosto, ou seja, pro training camp, foi lá e catou o Zach Banner. É realmente um milagre, uma obra de Mike Munchak, esse jogador. Saudade. Milagre é o McCullers ficar no meio da tabela entre altura e peso. Isso aí é um milagre, cara. Zach Banner e a Leandro Villanueva, na verdade, eles se aplicam para pro ditado que eu não sei de quem é, que jogador de linha ofensiva, na verdade é interior de linha ofensiva, mas enfim, você tem que achar na fila do Walmart. Assim, para você ter uma montagem de elenco ideal, você tem que achar esses jogadores o mais barato possível. Se você está investindo escolha de primeira rodada em guard, por exemplo, você está tendo problemas porque você poderia estar usando em outras posições mais premium. Mas a gente está falando de 2 tackles, enfim, 2 jogadores muito bons moldados pelas mãos de Mike Munchak, que infelizmente não está mais entre nós em Pittsburgh. Então destacamos jogo aéreo, destacamos jogo corrido, destacamos linha ofensiva para o bem e para o mal. Minkah Fitzpatrick foi um destaque. Acho que o último que a gente teria a apresentar aqui seria TJ Watt, né? Mais uma atuação de gala do rapaz, 2 sacks, 3 tackles, 3 QB hits, 2 fumbles forçados e 1 fumble recuperado, e causando terror, pelo menos quando a defesa dos Steelers começou a jogar, ele causou um terrorzinho ali pro Ryan Fitzpatrick. Mas passou um grande tempo sendo dominado pelo glorioso Jesse Davis, que é literalmente a primeira vez que eu ouço falar desse jogador. E como tava me frustrando ver aquilo, pelo amor de Deus. Eu falei pra vocês antes de começar o jogo no QG que aquele era o confronto mais estapafúrdio que eu tinha visto, que o TJ Watt ia deitar e rolar pra cima do Jesse Davis. E começou o jogo, ele era jogado pra fora do pocket o tempo todo, jogado pra fora do pocket, tentava move inside, não conseguia passar do guard. Aí eu tava ficando frustrado já. E quando começou a ter turnover, começou a engatar um pouquinho mais a defesa, ele mostrou o talento de sempre, né? Esse neck que ele tem por roubar a bola do QB adversário, eu acho que já são, se eu não me engano, me corrija se eu estiver falando besteira, Danilo, mas eu acho que já são 10 fumbles forçados, eu tinha lido isso hoje mais cedo, na carreira dele. Acho que desde que ele foi draftado é o maior número de fumbles forçados, se não me engano, e é um jogador que impacta o jogo de muitas formas, né? Ele é muito bom indo atrás do quarterback, mas é sólido contra o jogo terrestre, é sólido protegendo contra o passe, ele tem a habilidade de dropar no coverage muito bem. Eu vi o lance do Nick Bosa essa semana, que é o Kyle Allen vai tentar dar o passe por cima dele, ele intercepta. O TJ Watt é um tipo de jogador que tem capacidade para fazer esse tipo de jogada. E ele tá até no time All-Pro do PFF nesse meio de temporada. Tá fazendo um ótimo ano, mostrando todo o potencial que tem para ser base dessa defesa. Uma coisa que eu fiquei decepcionado um pouco foi o fato do Mark Barron ter jogado tantos snaps e a gente não ter visto uma atuação mais de destaque como a gente vinha tendo do nosso calouro de primeira rodada, o Devin Bush. Acho que ele foi um pouco mais apagado nesse jogo. Eu vi que no segundo tempo ele entrou um pouco mais e teve aqueles tackles de garbage time, mas fora isso eu não vi muitos lances dele de destaque, como foi a atuação do TJ Watt, a atuação do Minkah Fitzpatrick e até mesmo do Steve Nelson, que fez alguns lances bem interessantes na cobertura. Só para confirmar, Paulo, você tá certo, são 10 fumbles forçados na carreira de TJ Watt e nessa temporada já são 3. É realmente um jogador que tá atuando em um nível fantástico. É isso, então temos todos os destaques desse jogo. Foi levemente divertido, como a gente esperava que fosse ser, tá? Assistir Steelers e Dolphins, quando o time resolveu efetivamente jogar e o Dolphins resolveu efetivamente voltar para sua
gavetinha de time de tanking, realmente ficou divertido de assistir, porque começou a tudo funcionar, basicamente. Tudo que o Steelers tentava funcionava, tudo que o Dolphins tentava não funcionava. Então, eles realmente começaram a tirar jogadores de campo e dizer, tá bom, gente, o que a gente jogou nesse primeiro quarto já deu pra avaliar até aqui, agora a gente precisa voltar para o nosso expediente normal de abrir mesmo, porque, bicho, o primeiro touchdown que o Steelers marcou, parecia que eles tinham colocado os defensive backs lá atrás para abrir espaço para estacionar o tanque no meio do campo, porque não tinha ninguém marcando, e aí numa rota shallow cross, o Deontay Johnson conseguiu receber, cortar a defesa deles inteirinha, pegar bloqueios. Até James Washington recebeu muitos elogios, visivelmente, pelo bloqueio que ele teve nessa jogada, e marcar o primeiro touchdown para aí o Steelers começar a voltar pro jogo. Mas enfim, comentamos todas essas coisas. Vocês têm notícias sobre a nossa gloriosa Tomlin Tuesday, sabe? A única coisa que eu vi de destaque foi o que ele comentou sobre a lesão do James Conner, né? O James Conner parece que ele já foi confirmado que ele sofreu uma lesão no ombro, no AC joint, que quer que isso seja em português, que eu não faço a menor ideia. Ombro, cara. É ombro. E o próprio Conner e como o Tomlin já confirmaram que ele vai ficar em ele vai ficar em acompanhamento. E a ação dele no próximo jogo vai depender de uma decisões pré-jogo mesmo, que ele vai ser testado, vai ver como se sente, para saber se joga ou não. Ele está sendo acompanhado day to day, pelo menos não é aquele week to week, já é uma boa notícia, mas não fiquem desesperados caso vocês vejam que o Jalen Samuels retornando de lesão e o Benny Snell ou o Trey Edmonds sejam os running backs que dividam as corridas na próxima partida por conta dessa lesão do Conner. O Benny Snell, inclusive, que ele mesmo foi downgraded para out no jogo de ontem com uma lesão no joelho, mas que aparentemente não é nada grave. Foi só precaução retirar ele do jogo. Um dos pontos em que Mike Tomlin tocou na sua entrevista foi exatamente sobre Zach Banner. Ele gostaria que o jogador não virasse um desses heróis cult, aquele jogador que ninguém conhece, que aparece muito pouco, mas que todo mundo ali que é mais inteirado tá falando dele. Ele acha que o jogador tem realmente muito trabalho a fazer, tem muito a progredir ainda nessa temporada. Comentou que o Steelers teve trabalho com tight ends nessa partida, que é uma coisa que vinha sendo recorrente para os Steelers. Vamos ver até aqui como foi o aproveitamento. Nick O'Leary zerado, Mike Gesicki 2 recepções para 10 jardas e foi isso, basicamente. Esses são os tight ends Teve até uma recepção de Michael Dieter, que é um offensive lineman que apareceu elegível, mas talvez isso tenha sido uma recuperação de fumble e eu posso estar perdido. Sobre James Conner, diz que vai aguardar, ainda está muito cedo na semana para saber, mas provavelmente Conner e Snell vão ser limitados durante essa semana, e aí o Steelers precisa fazer um trabalho melhor contra Eric Ebron e Jack Doyle, que são os dois tight ends do Indianapolis Colts, nosso próximo adversário, e prestar muita atenção em Malik Hooker, porque ele é um caçador, um ball hawker sinistro, fazendo uma tradução rápida aqui do que o nosso treinador falou, e dá pra ver bastante, se você assistir os jogos do Colts, a qualidade desse jogador. Além disso, Danilo, o Tomlin teve uma situação até engraçada durante a coletiva dele. Um dos repórteres perguntou o porquê ele não mandou o Devlin Hodges se aquecer quando o Rudolph estava tendo os problemas logo no início do jogo, e o Tomlin sequer respondeu o repórter, apenas indicando que queria a próxima pergunta. Inclusive, esse pedido do Rodgers não partiu apenas do repórter, viu? Teve muita gente aí, do qual eu estou incluso, teve muita gente cogitando a possibilidade do Rodgers entrar em campo, não vou mentir. Eu não vou nem comentar Devlin Hodges, porque você não pede o quarterback 3 em campo quando você tem o seu 2 disponível. Isso aqui não são armações de Taysom Hill com Teddy Bridgewater e Drew Brees pra gente estar pedindo Devlin Hodges entrando em campo. Então podemos nos poupar dessa discussão. Eu só digo uma coisa: We want Duck! We want Duck!
Vamos só voltar rapidamente aqui para a situação em termos de divisão e em termos de classificação de playoffs, porque as pessoas começam a se perguntar se ainda dá para os Steelers, né? Na AFC Norte está com a seguinte configuração: Baltimore tem 5 vitórias e 2 derrotas. Pittsburgh está em segundo com 3 vitórias e 4 derrotas. Cleveland caiu para terceiro com 2-5. E Cincinnati está lá em último sem nenhuma vitória ainda nessa temporada e 8 derrotas. Imagine, em termos de playoff picture, o Steelers está atrás de 2 franquias que estão com 5 vitórias. Houston, nesse momento, é o segundo lugar da AFC Sul, 5-3. Buffalo é o segundo lugar da AFC Leste, com 5-2. Mas como Indianápolis também está 5-2, é bom ficar de olho. Empatado em 3-4 com os Steelers, temos Oakland, ambos 3 vitórias, 4 derrotas, né? E o Los Angeles Chargers, 3 vitórias e 5. Então ainda tem muita lenha para queimar, mas a gente tem que levar em consideração que os 2 times mais próximos nessa faixa de wildcard estão com 2 vitórias a mais do que os Steelers, tanto Buffalo quanto Houston. A questão é, Buffalo já saiu de bye, então não tem como os Steelers ganhar uma enquanto eles estão de folga. Ainda vai ter esse confronto direto entre Steelers e Bills. A gente vai esperar para ver, mas só o confronto direto não decide. Precisa realmente que Buffalo tropece. Houston não tem confronto direto com Pittsburgh nessa temporada, ao contrário, a gente pega Indianápolis. Então talvez você possa ir torcer para uma vitória dos Steelers contra o Colts. Eu tenho certeza que você vai torcer para uma vitória dos Steelers contra o Colts. Mas para que Houston ganhe a divisão e aí a gente tenha um confronto direto contra Indianápolis e consiga superar eles nessa questão. Mas mesmo assim, quem tá com 5 vitórias, você vai ter que torcer para que eles tenham derrotas aí no meio do caminho para facilitar para a gente ter acesso a essa vaga de wildcard. Isso para quem tá contando com playoff. Para quem tá nessa temporada só para se divertir, fica à vontade, temos uma campanha de 3-4 até esse momento. Uma vez que a gente está falando de Indianapolis Colts, vamos para matchups para esse próximo jogo Indianapolis Colts, já que a gente já vai fechando este programa. O nosso próximo adversário é uma partida do segundo horário e que terá a transmissão dos canais ESPN. Então você pode ligar a sua TV no domingo à vontade. Eu só preciso lembrar para você que a meia-noite do domingo encerra o horário de verão americano. Então todas as partidas vão ficar 1 hora mais tarde. O nosso jogo vai partir para as 18 horas. Se ele está no segundo horário, que é exatamente o que eu estou confirmando, a gente deve estar nele. Não, a gente está no primeiro horário na ESPN 2. Então, no lugar das 14 horas, horário de Brasília, horário de Recife, tradicional, a gente começa a assistir o jogo às 15 horas, 3 da tarde. Então, preste atenção, tudo agora fica 1 hora, a partir de domingo, tudo fica 1 hora mais tarde. Colts e Steelers, eu gostaria de matchups de vocês. Paulo, você pode começar. Então, eu acho que o matchup mais relevante para essa partida, principalmente por conta do uso que o quarterback Jacoby Brissett faz, e que a gente já mencionou até anteriormente, como fez o Tomlin hoje na entrevista, vai ser os tight ends dos Colts contra os nossos linebackers, safety, cornerback, etc. O Eric Ebron é um jogador que veio para a NFL de North Carolina muito prestigiado, foi draftado no primeiro round naquele ano em que foram uma das melhores classes de wide receiver que a gente já viu na história da NFL, e foi um cara que lutou muito lá em Detroit, não teve o talento, não teve a produção que traduzisse a escolha de primeiro round que ele foi, mas a gente viu que logo no primeiro ano dele com os Colts ele anotou 13 touchdowns, foi um cara que foi muito utilizado em mismatch contra linebackers que eram mais lentos que ele, contra safeties que eram mais lentos que ele, contra cornerbacks que eram mais baixos e mais fracos que ele, é um cara bem difícil de se marcar, mas ao mesmo tempo os Colts têm utilizado formações com 2 ou até 3 tight ends. Eles contam, além do do Jack Doyle no elenco, eles contam com o tight end Mo Alie-Cox, que para os fãs de college basketball, ele era power forward de VCU. Eu lembro até de assistir jogos na televisão em que ele ainda jogava basquete, resolveu fazer a transição pro futebol americano. Ele é um cara que não costuma receber muitos
muitos passes, mas aparece bastante em campo. Eu vi formações, inclusive, nesse último jogo dos Colts, que ele aparecia e o Ebron não estava em campo. Então, eles utilizam muito dos tight ends e é uma coisa que a gente sempre teve problema. Vi de Tyler Eifert, vi de Rob Gronkowski, etc. Sempre tivemos problemas em marcar tight end. Acho que a gente vem superando um pouco essa lacuna, principalmente depois da troca pelo Minkah, a aparição do Devin Bush como um bom jogador de cobertura. Mas acho que o matchup que vai definir muita coisa nessa partida é como marcaremos os tight ends deles, principalmente porque o corpo de wide receiver deles está bem baleado, né? O T.Y. Hilton não tá 100%, o Paris Campbell tá voltando de lesão e os outros wide receivers não são tão confiáveis assim, né? Chester Rogers, etc. não são jogadores de renome na liga que devem causar muitos problemas. Vejo o Marlon Mack como um jogador importante no ataque, mas acho que o matchup mais importante, principalmente para a nossa defesa, vai ser essa marcação de tight end. E Germano, o que é que você destaca desse jogo para o nosso amigo ouvinte? Bom, meu matchup também fica no aspecto ofensivo dos Colts. Como a gente sabe, o Jacob Brissett está tendo uma temporada bem interessante, tá? São 14 touchdowns e apenas 3 interceptações, que é uma média muito boa, tá? Isso demonstra que ele é um quarterback que não arrisca tanto, é um cara que procura, que valoriza bem a bola, que tenta evitar botar o time dele em situações difíceis, em situações que a bola pode ser interceptada. E também gostaria de chamar a atenção pelo fato de que a linha ofensiva do Indianapolis Colts apenas cedeu 11 sacks até o momento, o que é top 5 na liga. Inclusive, somos o time que cedeu menos sacks, com 7, só para dar essa informação também. Então, basicamente o jogo, como sempre, vai depender da atuação da nossa defesa. Mas em contrapartida ao que eu falei do baixo número de interceptações que os Colts têm, eles já tiveram 7 fumbles, que dá basicamente 1 por jogo. Então, TJ Watt, que tem tido uma temporada muito boa forçando fumbles, o Devin Bush, que aí recupera várias bolas, é para esse pessoal ficar ligado, é para esse pessoal ficar treinando durante a semana o famoso peanut punch, né? Aquele soco na bola para tentar deslocá-la dos jogadores dos Colts, porque talvez a chave da nossa possível vitória esteja nisso aí, esteja em forçar turnovers. Talvez a interceptação seja um pouco mais difícil, pelo que eu falei, mas é um time que até o momento parece estar bem propenso a soltar a carne. Então vamos se ligar nisso, vamos ver se a defesa mais uma vez consegue seu destaque, consegue ser a diferença para que a gente consiga sair com a vitória nesse próximo domingo. Excelente, então. Pittsburgh Steelers, Indianapolis Colts, às 15 horas, horário de Brasília, horário de Recife. Fique ligado, na semana que vem a gente volta para comentar esse jogo. Fica aquele grande recado para vocês continuar acessando formulanet.com.br/BlackYellowBrasil, o Twitter e Instagram @BlackYellowBR para acompanhar todas as notícias do Pittsburgh Steelers. Fiquem muito de olho, porque daqui a pouco, na próxima semana, nosso chefe Ricardo, ele vai estar em Pittsburgh, ele vai assistir in loco Steelers contra Rams, que é o nosso jogo da semana 10. Então, vocês sabem que vai ter uma cobertura diferenciada. Acompanhe as nossas redes sociais. Mantenha-se acompanhando o podcast, mantenha-se indicando o podcast, o Black Yellow Brasil, para mais amigos, faz a gente chegar para mais e mais ouvintes. Segue também lá no Spotify e deixa suas 5 estrelas no iTunes. Isso, de fato, ajuda para que a gente suba nos rankings de podcasts esportivos no Brasil. Fechamos então, pessoal. Queria deixar um grande abraço para todos vocês. Até a semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.